né? Começar orando nessa hora. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar diante do Senhor a minha vida, ó Deus, a vida dos demais irmãos, demais pessoas, ó Deus, que se encontram nessa hora, diante dessa live. Ó Deus, fala conosco, Senhor, aquilo que está no coração do Senhor para as nossas vidas, ó Deus. Senhor, não aquilo que nós queremos fazer, aquilo que massageia o nosso ego, não, Deus, mas aquilo que a palavra do Senhor quer nos falar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, tira de mim, ó Deus, qualquer emocionalismo, qualquer coisa que venha da minha alma, em nome de Jesus, mas tenha, ó Deus, ó Senhor, liberdade do fluir do Teu Espírito Santo na minha vida, ó Deus, e na vida dos demais que estão aqui nessa hora ouvindo essa live, assistindo essa live. Deus, toma, Senhor, a nossa casa, ó Deus, guarda a vida dos nossos queridos, ó Pai, nessa hora, em nome de Jesus, ó Deus, daqueles que estão, ó Pai, distante de nós, ó Deus, que a boa mão do Senhor esteja ali guardando, livrando de todo o mal, Pai. Abençoa essa cidade de Teoflotone, ó Deus, ó Senhor, as lideranças, ó Pai, constituídas nesse lugar, ó Deus, as autoridades levantadas pelo Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, ó Senhor, as autoridades que o Senhor levantou, Deus, no nosso estado, na nossa nação, Pai. Ó Deus, a igreja do Senhor no nosso estado, a igreja do Senhor na nossa nação, a igreja do Senhor na face da terra, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nos ensina, ó Senhor, a sermos obedientes aos preceitos da Tua palavra, ó Deus, ó Pai, porque ela é mel, ó Deus, a palavra do Senhor é mel para a nossa boca, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina, Deus, ó Senhor, a meditar, a ruminar, ó Deus, essa palavra a cada dia, ó Deus, para colocar, ó Senhor, essa palavra como diz a palavra do Senhor mesmo, Deus, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos, que verdadeiramente seja, Deus, lâmpada para os nossos pés em cada dia, ó Deus, que nós acordarmos, ó Deus, e sairmos, ó Deus, para o trabalho. Ó Deus, é um tempo agora que o Senhor nos concede, ó Deus, de nos resguardar, ó Deus, de nos isolarmos em casa, Pai, ó Deus. Então, nesse tempo, ó Senhor, queremos meditar, queremos, ó Deus, compartilhar também da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que aqui está, cada família que aqui está presente nessa hora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Obadias, capítulo 1, versículo 21. Eu quero ler todo o livro de Obadias, só tem um versículo, só o versículo 1, só o capítulo 1, perdão. Então, quero ler todo o capítulo de Obadias. Você que tem sua Bíblia, abra em Obadias, capítulo 1, versículo 21. Diz a palavra do Senhor assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo, levantai-vos, e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas na tua morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vidimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os seus tesouros escondidos. Todos os seus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência
feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do teu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar as encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da sua angústia. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim será contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça, porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. E os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Zarefate. E os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul, e subirão salvadores ao monte Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Aleluias. Queridos, como eu havia falado, em tudo o que está acontecendo no nosso país hoje, essa palavra vem como um alerta para cada um de nós. Estamos vendo atrocidades, vendo pessoas soberbas, vendo pessoas humilhando outras em detrimento das suas posições sociais, em detrimento das suas posições financeiras e também abuso de poder. Mas eu quero entrar na palavra nessa hora. A palavra do Senhor diz que Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos. Faz parte da coletânea dos profetas menores. Obadias não é citado nenhuma vez no Novo Testamento. Obadias é um nome comum em Israel. Há pelo menos 12 indivíduos descritos no Antigo Testamento com esse nome. E nenhum deles se encaixa como o autor desse livro. O nome Obadias significa servo do Senhor ou adorador de Yahvé. O fato de Obadias ser um pequeno livro não significa que ele é menos importante. Há lições grandiosas contidas nesse livro que precisam ser expostas. Há alertas solenes que precisam ser ouvidos. Há juízos severos que precisam ser evitados. O livro de Obadias, queridos, tem uma mensagem urgente, tem uma mensagem oportuna, tem uma mensagem necessária para a família, para a igreja e para a sociedade. Este livro, mais do que qualquer outro, mostra os frutos amargos dos erros cometidos no passado por uma família piedosa. Os edomitas, diz a palavra do Senhor, eram os descendentes de Esaú, e Judá era da descendência de Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, portanto, essas duas nações nasceram do mesmo ventre, eram nações gêmeas. Porém, a inabilidade de Isaac e Rebeca acabou provocando ciúme nos filhos, abrindo então uma brecha para o ódio, que não cessou por mais de 2000 anos. Não fala para a pessoa que está ao seu lado aí, querido, fala para ela aí, ou escreve essa frase que eu vou te falar. Não subestime os pequenos problemas, eles podem tornar-se um grande mal. Amém? No versículo 8, nós vemos Obadias pintando com cores fortes o drama do ódio dos edomitas pelos judeus. Esses dois povos nasceram no mesmo tempo, de um mesmo ventre, eram irmãos gêmeos, vieram do mesmo ancestral. Mas as intrigas pessoais dos seus pais atravessaram os séculos e agora transbordam com fúria.
provocando uma avassaladora inundação. Tudo começou com um erro de Isaac e Rebeca, pai de Esaú e Jacó. Eu quero, nessa hora, querido, destacar 4 pontos importantes em cima dessa passagem. O versículo 10, eu quero estar observando o versículo 10 aqui como o primeiro ponto que eu quero destacar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, então escreve isso aí. Uma grande bênção pode transformar-se em uma grande tragédia quando deixamos que a vaidade pessoal nos domine. Diz a palavra do Senhor que Isaac e Rebeca oraram 20 anos para terem filhos. Rebeca era estéril e queria conceber. Aquele casal voltou-se para Deus em humildade e súplica, buscando do céu aquela preciosa bênção. Depois de 20 anos, diz a palavra do Senhor, depois de 20 anos de perseverante intercessão, Deus ele tornou-se misericordioso a eles. E diz a palavra do Senhor que Rebeca concebeu e deu à luz a 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas por capricho pessoais, por vaidades tolas, esse casal transformou uma bênção em um grande problema. Eles não cultivaram a amizade entre os filhos, em vez disso, jogaram um contra o outro. Eles tinham preferências e predileções em relação aos filhos. Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Isaac e Jacó fizeram os 2 filhos rivais e não parceiros. Plantaram no coração deles a disputa e não o companheirismo. Esses pais, queridos, cometeram o grave erro de terem preferência por um filho em detrimento do outro. Isaac amava Esaú. Rebeca tinha predileção por Jacó. Essa falta de sabedoria plantou no coração dos filhos a semente maldita da inimizade, do ódio e da competição. Esse ódio trouxe profundas feridas na vida dos pais, separou os irmãos e atravessou gerações, desembocando agora numa atitude irracional de maldade dos edomitas, unindo-se aos caldeus para oprimir, para escravizar e para matar os judeus. Foi a gota que transbordou do cálice, trazendo o juízo peremptório de Deus aos edomitas. Presta atenção, querido, guarda isso no seu coração. Cuidado com o que você está cultivando aí no seu coração em detrimento a outra pessoa. Amém? O casal, diz a palavra do Senhor, não mais se unia para tomar as suas decisões. E a distância entre eles abriu um fosso no relacionamento dos filhos. A falta de diálogo entre os pais ergueu uma muralha de inimizade entre Esaú e Jacó. O pior é que essa inimizade se espalhou sobre os seus descendentes e agora cerca de 2000 anos depois, os edomitas ainda estão destilando esse veneno letal do ódio entre os judeus, que são seus irmãos. A briga entre árabes e judeus está aí. Até hoje não para. Fruto desse erro lá atrás. Cuidado com o que você está cultivando aí no seu coração, em detrimento ao outro. Segundo ponto que eu quero abordar aqui, escreve isso aí. Não tente mudar ou manipular os desígnios de Deus. Deus, ele, na sua soberania, havia determinado que o filho mais velho serviria ao mais novo. Lá no versículo 17. A linhagem do Messias passaria por Jacó e não por Esaú. A escolha divina não se baseava em mérito, porque os dois ainda não eram nascidos quando Deus fez a sua escolha. A escolha de Deus é baseada totalmente na graça e não em merecimento. Isaac tentou alterar o desígnio de Deus, endereçando a bênção a Esaú. Por outro lado, tentou manipular as coisas de forma errada, para ajudar na execução do propósito divino. Meu irmão, presta atenção uma coisa. Não podemos insurgir-nos
contra os propósitos de Deus. Não precisamos dar uma mãozinha para o Senhor, sabe por quê? Porque Ele é poderoso para fazer cumprir os seus planos eternos, aleluias, amém, amados? Queridos, tanto Isaac quanto Rebeca erraram em suas atitudes. Ambos deixaram de confiar em Deus e descansar na sua sábia providência. Todas as vezes que tentamos tomar os rumos da vida nas nossas próprias mãos, descrendo da providência do Senhor, sabe o que acontece, irmãos? Atropelamos as coisas, causamos muitos males a nós mesmos e provocamos nos outros grandes sofrimentos. O que diz a palavra do Senhor? Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aí eu quero te perguntar, e você pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí, o que você está semeando, querido? O que você está semeando? Não insurja contra os propósitos de Deus na sua vida. Terceiro ponto, nós encontramos lá no versículo 12. Você pode anotar aí, então você fala para a pessoa que está ao seu lado, cuidado com a amargura. A amargura pode gerar violência. Diz a palavra do Senhor que Esaí, revoltado com o irmão, toma a decisão de quê? De matá-lo. Jacó precisava fugir de casa com a promessa da mãe de que voltaria dias depois. Essa fuga, queridos, demorou mais de 20 anos. Quando Jacó volta, o que acontece? Rebeca já estava morta. Nesses anos, o medo do reencontro com Esaú ficou latejando no coração de Jacó. Mais de 20 anos de uma relação estremecida, de um ódio que ficou congelado no coração. Por intervenção de Deus, os dois irmãos, o que acontece? Se perdoam, mas jamais viveram unidos. Lá em Gênesis 33 fala sobre isso. O que eles conseguiram resolver no âmbito pessoal, não conseguiram sanar entre os seus descendentes. Aquele ódio continuou crescendo a ponto de Obadias, 1500 anos depois, escrever sobre as tragédias dessa mágoa, demonstrada na perversa impiedade dos edomitas ao querer matar os judeus, oprimindo-os lá em Jerusalém, conforme o verso 12 ao qual nós estamos falando. Sabe, irmãos, devemos aprender que a amargura ou o ódio se arraiga tão profundamente que mesmo desaparecidos os motivos que o ocasionaram, ele pode continuar. Você sabe por quê, irmãos? Porque a amargura, porque o ódio é irracional e diabólico e se alastra perigosamente. Se não for contido radicalmente, as suas sequelas podem ser trágicas. O ódio faz muito mais mal a quem odeia do que aquele que é odiado. Sabe o que aconteceu com Edom? O ódio arruinou Edom. Ei, como é que está o teu coração, querido, em detrimento ao outro? Como é que está o teu coração em detrimento a outra pessoa? Em detrimento à sua esposa, ao seu esposo, à sua mãe, ao seu pai, em detrimento aos seus filhos, em detrimento ao seu pastor, em detrimento ao seu patrão, em detrimento ao prefeito, ao governador, em detrimento ao presidente, em detrimento aos vereadores, em detrimento a qualquer outras pessoas, querido, ao seu colega, ao seu amigo de trabalho. Como é que está o teu coração? Querido, o orgulho precede a ruína. Diz a palavra do Senhor que Edom habitava no Monte Seir, uma cordilheira de montanhas rochosas. Diz a palavra que ali estava a capital Selar, chamada mais tarde de Petra. Ali estava a cidade que parecia invencível, a cidade edomita. Do alto das suas rochas íngremes, os edomitas se vangloriavam, se achavam os melhores, os reis da cocada preta, se vangloriavam de colocar o seu ninho entre as estrelas. No versículo 4 está dizendo isso. Querido, jamais aquela fortaleza havia sido saqueada. Eles se sentiam seguros, blindados por uma fortaleza natural.
Mas Deus diz por meio do profeta Obadias que ainda que eles colocassem o seu ninho entre as estrelas, de lá eles seriam derrubados. Anota isso aí, querido. Anota isso aí. A soberba é a sala de espera do fracasso. Repete comigo. A soberba é a sala de espera do fracasso. Onde o orgulho levanta sua bandeira, a derrota é imposta e sua queda é implacável. Um dia aquilo que parecia improvável aconteceu. A arrogante cidade dos edomitas foi tomada. Os seus bens foram saqueados. O seu povo foi disperso e eles exatamente colheram aquilo que eles plantaram. O mal que eles despejaram sobre a cabeça dos judeus caiu sobre a própria cabeça deles. Então guarda isso no teu coração, querido. Ninguém está seguro escarnecendo dos princípios de Deus. Edom, ele não agiu com humanidade, não agiu com fraternidade em relação aos seus irmãos. Eles olhavam para os judeus como inimigos, não defenderam seus irmãos, não choraram pela tragédia que sobre eles se abateu. Antes, vibraram com sua ruína, participaram da sua destruição. Esse comportamento não apenas fez amargar a vida dos judeus, querido, mas provocou a ira de Deus. Foi a quebra desse princípio, o princípio do amor fraternal, que levou Edom à sua derrota final e definitiva. Cuidado, querido. Não comece a escarnecer do seu irmão. Sabe, um texto que eu sempre prego lá na igreja, né, quando existem aquelas pessoas que se vangloriam, né, na posição que elas estão e começam a humilhar um, começam a humilhar outro. Meu irmão, sabe o que eu vejo? Aquele texto que Paulo estava a caminho de Damasco para humilhar, para matar os discípulos lá em Damasco. O Senhor Jesus aparece para ele no caminho e fala: ei, aí joga ele por terra e ele fica cego e ouve uma voz. E ele diz... Saulo diz: que é, Senhor? O que está acontecendo? Aí Jesus diz para ele: olha, o que você fizeste a um desses pequenos, a mim me fizeste. Meu irmão, quando você começa a humilhar, quando você começa a escarnecer de A e B, ei, você está escarnecendo do próprio Deus. Amém? Cuidado aquilo que você está cativando no teu coração. Eu quero meditar nesse último ponto, o quarto e último ponto. Está lá no versículo 15. Aqueles que semeiam o mal, colhem o mal. O mal que Edom fez a ajudar, diz a palavra do Senhor, que caiu sobre a própria cabeça. Aqueles que plantam o mal, colhem o mal. Aqueles que semeiam vento, colhem tempestade. Aqueles que semeiam na carne, da carne colhe corrupção. Querer fazer o mal e receber o bem é zombar de Deus, e de Deus não se zomba. Obadias, ele descreve Edom, queridos, como um povo orgulhoso, como um povo violento, como um povo pronto a se regozijar com a desventura do seu irmão, matando traiçoeiramente os fugitivos. Sabe, queridos, eu não sei qual é a história de vida da sua vida, mas olhando para esse texto da palavra de Deus, o que o Senhor colocou no meu coração é que o povo de Deus, mesmo sendo humilhado, aleluias, ele vai triunfar, amém, querido? Mesmo eu e você sendo humilhado, a boa mão de Deus irá nos exaltar, aleluia. A palavra de Deus diz que Judá foi economicamente e politicamente arrasada. Olha só o que nós estamos passando no Brasil. O que cabe à igreja do Senhor? Orar. O que cabe à igreja do Senhor? Clamar. Jerusalém tornou-se um montão de pedras, um montão de escombros. A cidade foi destruída desde os seus fundamentos. O templo foi derrubado. O povo foi passado ao fio da espada e deportado.
Durante 70 anos eles ficaram debaixo de um jugo pesado na Babilônia. Os que permaneceram na província estavam cercados de inimigos, com os muros quebrados, com as portas queimadas, vivendo em grande miséria e opróbrio. Houve, porém, um dia, aleluia, queridos, houve um dia em que Deus tirou a carga de sobre o pescoço do seu povo. Houve um dia que Deus arrebentou com seus grilhões. Houve um dia, aleluias, que Deus restaurou o seu povo, a sua terra. Ei, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Haverá um dia que o Senhor vai te honrar. Diante de todos os problemas que você está passando hoje, haverá um dia, e não vai demorar, que virá sobre a nossa nação, aleluia, uma unção de avivamento. Veremos muitas almas sendo salvas, veremos muitas almas sendo libertas, famílias sendo restauradas, e a nação glorificando o nome do Senhor, aleluia. Através de quem? Através da igreja, através de mim, de você. Através da promessa que Deus fez para mim e para você, a promessa que Ele fez para as famílias da terra. Ele disse para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, Deus vai trazer essa unção de avivamento, Deus vai trazer essa unção de prosperidade sobre a nossa nação. Você crê nisso? Dá um glória a Deus, amém? Aleluia! Haverá um dia, esse dia vai chegar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Haverá um dia em que o nosso Senhor Jesus voltará em glória e nos levará salvos para o seu reino de luz. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, o que está acontecendo hoje na sua vida vai passar. Vou repetir de novo. O que está acontecendo hoje na sua vida vai passar. E a mão de Deus, aleluia, triunfará sobre todas as coisas. Amém, amados? Sabe, Deus, Ele tem zelo pelo povo da sua aliança. E a história está rigorosamente nas mãos do Senhor. Os acontecimentos tomarão um novo rumo. O curso da história será radicalmente alterado. O nosso país, aleluia, eu creio nisso, sairá dessa situação. Essa pandemia vai passar e a verdade revelará todas as coisas, porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, amém? Então presta atenção, querido, presta atenção. Quem está sentado na sala de comando do universo é Jesus. É o Todo-Poderoso, é Ele que está no controle da minha e da sua vida e da vida da nossa nação. Glória a Deus! É Ele quem conduz a história para o fim glorioso. Você pode glorificar o nome do Senhor, meu irmão. Dá vontade de pegar as cadeiras aqui na sala, jogar para o alto e glorificar e dar glória a Deus. Aleluia! Sabe, querido, para concluir, eu quero dizer, ei, guarda o teu coração. Não seja como o Edom, vingativo, amargurado, egoísta, desejoso de ver a ruína dos outros. Sabe, é Deus quem abate o soberbo e exalta o humilde. Aleluia. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 6. Obadias, ele revelou para nós uma mensagem severa e poderosa da parte de Deus. O profeta fala que os pecados que mais iraram a Deus foram as atitudes de egoísmo e orgulho de Edom contra o seu próprio irmão. A mensagem desse profeta, meu irmão, minha irmã, se aplica a nós hoje. Nunca seja tão orgulhoso, nunca seja tão orgulhosa a ponto de rir dos problemas alheios. Lembre-se de que o orgulho pode fazer você cair. Isso se aplica também na vida dos governantes do nosso país. Que a cada dia a nossa oração seja a oração do salmista lá no Salmo 90, 12. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio. Sabedoria onde, meu irmão? Sabedoria no falar, sabedoria no agir, sabedoria nas tomadas de decisões. Que essa palavra seja real na sua vida, quanto ela foi na minha
em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nos ensina, ó Senhor, a sermos complacentes, a sermos, ó Deus, zelosos, a termos amor, ó Deus, para com o outro, ó Pai. Ó Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina isso, ó Deus. Ó Pai, de olhar o nosso próximo como olhamos para nós mesmos. Aquilo que nós queremos, precisamos desejar ao outro também, Pai. Ó Deus, nos ensina isso, ó Deus. Para que então, ó Pai, possamos, Deus, ó Deus, dar continuidade, ó Deus, às nossas orações nesse sentido em relação à nossa cidade, em relação ao nosso estado, em relação ao nosso país, Pai. Deus, para que a tua igreja possa caminhar debaixo desse princípio, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, porque virá dias, e veremos esse dia, Deus, em que a boa mão do Senhor, Pai, ó Deus, estará tirando todas as coisas, ó Senhor, e revelará, ó Deus, ó Senhor, planos de paz e prosperidade para o povo, para a sua igreja e para a nação, em nome de Jesus, Senhor. Seja real essa palavra nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que sua vida tenha sido abençoada através dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. As nossas lives continuarão, né? O que eu peço para você, querido? Quando você receber um compartilhamento, eu vou estar compartilhando, eu abri um canal no YouTube, eu vou compartilhar com vocês, e gostaria que vocês compartilhassem com outras pessoas, amém? Fazer essa palavra chegar ao coração de outros, né? Nós podemos mudar a nossa geração, nós podemos mudar a vida de muitas pessoas, só depende de nós, né? Que possamos ser instrumentos de Deus para levar a palavra de Deus para a vida das outras pessoas. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Então abençoa a vida de outro. Amém? Compartilha. Eu vou estar gravando essa mensagem no canal do YouTube e vou passar para você. Eu gostaria que você se inscrevesse. Quando você se inscreve no canal, você está dando oportunidade de outras pessoas também conhecerem um pouco a palavra de Deus. Amém? Se inscreva no canal. Vamos fazer a palavra de Deus conhecida nessa cidade, nesse estado, no nosso país e também no mundo. Amém, queridos? Alguns pastores da África estão me seguindo, né? Onde eu estive em 2010, e eu sei que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Boa noite, Deus abençoe a vida dos irmãos e obrigado em nome de Jesus.